Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele avista essa bela moça e a aborda. Ele pergunta se ela está bem e tenta dialogar com ela, mas a mulher fala que está ocupada e não tem tempo para falar com ele. Ele fala que ela não está falando com ninguém e pergunta por que ela não quer conversar com ele. Ela fala que tempo é dinheiro e não está interessada. O youtuber fala que é rapidinho e pede para pegar o telefone dela, mas a resposta é não. Então ela fala para ele vazar e sumir da frente dela. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTube fala que tem a chave, então o carro é dele. A mulher pede para fazer um test drive na Lamborghini e Nate fala para ela que primeiro ele tem que conhecê-la. E pergunta para ela se ela gosta de Lamborghini. Depois dela falar que o carro dele é muito bom, o YouTube pergunta para ela onde ela estava indo e com quem ela estava falando. Ela responde que estava indo para casa e era uma ligação de negócios. Nate fala para ela que parecia que ela não estava falando com ninguém porque ele não ouvia nenhum som. Ela responde que estava no silencioso e para ele não preocupar com isso. Ela fala que está com fome e pergunta para onde ele quer ir. Nate fala para ela se ela quer ir com ele e ela responde que sim. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Ele pergunta por que ela estava andando a pé e se ela não tem um carro. Ela fala que gosta de se exercitar caminhando, pega na mão dele e fala que ele é um moreno muito bonito. Então Nate fala para ela que eles podem se exercitar lá na cobertura dele, no centro da cidade com uma bela vista. E em seguida passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, ele pergunta para ela por que ela estava andando tão depressa e não queria falar com ele. A garota fala que a mãe dela ensinou para ela não falar com estranhos. Nate fala para ela se ela não der uma chance, como ele vai deixar de ser estranho. E pergunta para ela se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não iria falar com ele. Ela fala que achou ele bonito, mas a Lamborghini mexeu com ela e que ela queria dirigir o carro. Dessa vez, a mulher fala que eles podem ter um filho e ele vai ser o pai do bebê dela. O youtuber, indignado com a situação, fala para ela que antes ela nem queria falar com ele e agora ela quer ter um filho com ele e pergunta qual tipo de mulher ela é. Ela pergunta por que ele está tratando ela assim e o youtuber responde que é porque ela é uma garimpeira de ouro e fala que não quer nada com ela. A mulher acha ruim de ser chamada de interesseira e pergunta para ele se ele não vai levar ela para casa dele. Ele fala que não e manda ela sair do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E a mulher se dá mal e sai revoltada da vida. Iniciamos o vídeo com o caçador Nair Price na caça às interesseiras. Ele tenta chamar a atenção dessa garota, mas ela o ignora. Então ele vai atrás dela e fala que está tentando conhecê-la e se apresenta. Porém, a garota fala que o namorado dela não gosta que ela fale com estranhos. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota fala que não. Então ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca, não resiste à Lamborghini e vai atrás dele elogiando o carro do youtuber.
O interesse da mulher é tanto que ela senta na Lamborghini e pede para tirar algumas fotos dela com o carro. O YouTube concorda e tira as fotos para ela. Ele fala que está ficando boa as fotos e ela leva jeito para a coisa. Ele mostra para ela as fotos e pergunta se estão boas. Em seguida, ele fala que o lugar que ela estava sentada ficou marcado e elogia o corpo dela, falando que ela tem um belo corpo. Então, ele fala que é novo na cidade e está procurando conhecer pessoas novas e pede para ela dar um 360 e chama ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a ruiva entra no carro. Ele fala que gostou do cachorro dela e fala que ele é muito bonito e fala também que gosta de animais. Na sequência, ele fala que tem muito dinheiro investido em ações e agora ele tem uma vida espetacular porque ele começou a investir no Bitcoin no início e ganhou muito dinheiro. Além disso, ele fala que se ela quiser, ele pode ensinar para ela ganhar dinheiro com isso, porque ele sabe tudo sobre ações e Bitcoin. A mulher fala que sim e que gostaria de aprender. Em seguida, ele pergunta para ela por que ela não quis falar com ele no início, e ela fala que não gosta muito de falar com estranho. O youtuber pergunta para ela se o namorado dela não ia achar ruim de saber que ela está dentro do carro de outro homem. Ela responde que ele está trabalhando e que nem precisa ficar sabendo. Então, ela pergunta para onde ele quer ir e o que ele quer fazer. O youtuber fala que antes ele precisa fazer uma coisa e desce do carro. Então, ele dá a volta, abre a porta do carro e fala com ela tipo assim: dá o fora do meu carro porque você é uma gold digger e eu não gosto de interesseira, então vaza do meu carro. A mulher questiona por que ele está fazendo isso e ele fala que antes ela nem queria falar com ele, mas agora, por interesse no seu carro, ela veio falar com ele. E ele não gosta de interesseira e fala para ela sair de perto dele. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa bela garota que passava pelo estacionamento. Eles se apresentam para a garota e perguntam qual o seu nome e para onde ela está indo. Ela fala que se chama Kate e está indo para casa. Eles pedem o número dela, mas a garota fala que não vai passar. E fala também que tem namorado e que ele é muito ciumento. Então, Joel fala que eles podem sair a três e se divertirem e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não e que eles são doidos e que jamais ela iria sair com eles e que ela não é uma mulher qualquer. Então Joel se despede mais o seu amigo e vão em direção à Lamborghini. E aí vocês já sabem o que acontece. Na hora que ela vê que eles estão de nave, na hora ela muda de ideia e pergunta se o carro é deles. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta como que eles têm uma Lamborghini. Joel fala que ele avisou que eles tinham muito dinheiro e que eles são empresários. Porém, Joel fala que eles não vão atrapalhar ela porque ela tem namorado. A garota fala que isso não vai ser um problema porque ela está quase terminando com o seu namorado e pergunta se eles ainda querem sair com ela.
Joel fala que sim, e que eles querem levar ela para um lugar que é surpresa, mas que ela vai gostar. Sem saber o que se trata, mesmo assim, a mulher fala que vai sair com eles. Ela fala que depois de ir na surpresa, ela fala que quer ir no shopping para fazer compras e fala que isso é uma condição. Joel fala que tudo bem e que não tem problema. A mulher pergunta para onde eles querem levá-la e o amigo de Joel fala que é para casa dele, que é lá que vai ser a surpresa. Nessa hora, Joel pergunta por que ela não queria passar o telefone e depois mudou de ideia. Ele fala que ela tá parecendo ser uma interesseira. A mulher fala que não é interesseira e que antes ela não conhecia eles e ficou com medo. Mas depois que viu seu carro, viu que eles não eram perigosos. O youtuber fala que acha que ela mudou de ideia só por causa da Lamborghini e que vai pensar se vai sair com ela. A mulher fala que ela vai recompensá-los muito bem e que eles não vão se arrepender e pede para entrar no carro. O amigo de Joel fala que eles devem dar uma chance para ela. Então Joel fala para ela entrar no carro e ela não perde tempo e demonstra muito interesse em ir para a casa do Joel. Depois de alguns minutos de conversa, Joel fala que não vai perder mais tempo e acelera a Lamborghini em direção à casa dele. E me digam o que vocês acham que era a surpresa. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa bela jovem e pergunta se ela está bem. A mulher tenta ignorar ele e ele pergunta se ela não vai responder e por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala pra ele na lata que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta pra ela qual o tipo dela. Ela responde que gosta de homens com muito dinheiro. O youtuber fala pra ela: como que você sabe que eu não tenho dinheiro? Ela fala que pelo jeito que ele está vestido e além do mais ele está usando chinelo. Então ele fala que os chinelos são confortáveis e pede o telefone dela e fala que vai provar que ele tem dinheiro. Então o youtuber continua insistindo e pede uma chance e fala que pode levá-la para sair. Mas a garota fala que já falou que ele não faz o tipo dela e pergunta qual parte que ele não entendeu e fala que ele é feio e que ele está usando roupas falsas. Então ele se despede e abre a porta da Lamborghini e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher pergunta se ele vai desistir dela tão fácil assim e começa a mostrar interesse pelo cara depois que vê que ele está de nave. Ela fala que estava sendo difícil com ele e pergunta se ele gosta de mulheres fáceis. O youtuber fala que ela estava sendo muito rude com ele e disse até que ele usa roupa falsa. A mulher fala que estava flertando com ele e que era brincadeira. Ela pergunta se o carro é dele e Nate fala que ele tem a chave e abriu a porta do carro, então o carro é dele. Ele fala se pode pegar o número dela e dessa vez ela fala que sim. Nate pergunta o que ela quer fazer e ela responde que o que ele quiser.
Então ele fala para eles irem para a casa dele e ela aceita, e em seguida ele abre a porta do carro e ela entra na Lamborghini. Ele pergunta se ela está com fome e depois dela falar que sim, ele responde que vai pedir o chefe de cozinha dele para fazer o que ela quiser para ela comer. E ela fala que isso vai ser ótimo. Então, ele fala que ela parece ser muito fogosa e pergunta para ela qual posição ela gosta. A garota fala que gosta de cachorrinho. O YouTube fala que o corpo dela se encaixa certinho nessa posição. E dessa vez, o Nate não conseguiu resistir ao encanto da interesseira e resolveu levar ela para casa dele para brincar um pouco com ela. Já que uma interesseira desse nível aí é difícil de recusar. O vídeo começa com o John abordando essa mulher que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando se está tudo bem com ela e para onde ela está indo. A mulher responde que está indo embora e que é casada. Ele fala que deveria ser o marido dela e que ele poderia dar uma vida de luxo para ela. Depois dela rir do que ele falou, ela questiona a forma como ele está vestido, como um simples funcionário de uma obra. Em seguida, ele convida ela para sair para comer em um bom restaurante de luxo, mas novamente ela fala que é casada e rejeita o convite. Ele insiste em sair com ela e pede uma chance, mas vendo que ele não vai conseguir sair com ela, ele vai em direção ao seu Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. O interesse da mulher no Corvette C8 e no dinheiro do cara é tanto que ela não pensa duas vezes e vai falar com ele, mesmo sendo casada. Ela pergunta se o carro é dele e fala que é um belo carro. Em seguida, ele não perde tempo e já pergunta se ela já andou em um Corvette C8 antes. Depois dela falar que não, ele chama ela para sentar no carro. Em seguida, ela pede para tirar algumas fotos em frente ao Corvette C8. Ele responde que tudo bem, pega o telefone dela e começa a tirar algumas fotos legais. Então, ele chama ela para dar uma volta no carro, para eles conversarem mais sobre ela e sem pensar duas vezes, ela aceita o convite e entra no carro. Ele fala que acabou de sair da obra e ela pergunta com o que ele trabalha na obra. Ele responde que é gerente de projetos. Em seguida, ele combina de sair para comer frutos do mar em um bom restaurante. Mas, bem ali na frente, John pede para ela descer do carro e verificar se o seu pisca-alerta está funcionando corretamente. Ela desce do carro e vai verificar o pisca-alerta. Depois de ver que está tudo normal, ela vai até a janela do carro e pede para ele abrir a porta. Mas, dessa vez, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no começo e fala que ela só está interessada no seu Corvette e no seu dinheiro e chama ela de interesseira, dizendo que não vai sair com ela. E ele acelera o carro e ela acaba se dando mal. Top 2 McLaren 720. Nesse vídeo temos o YouTube Kali, que vai fazer o teste com sua McLaren 720 e vai testar o interesse da mulher em dinheiro e no seu carro de luxo. Então vamos ver se a McLaren 720 faz uma mulher mudar de ideia. O vídeo começa com o YouTube Kali abordando essa garota. Ele tenta iniciar uma conversa com ela, perguntando se ela está bem.
Ele fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, ele pergunta aonde ela estava indo e ela responde que estava indo até a casa da sua amiga. O youtuber fala que está perdido e pergunta se não pode acompanhá-la até a casa da amiga dela. A mulher responde que não acha uma boa ideia porque não o conhece e ela também tem namorado. Em seguida, ele pede para ela passar o telefone ou seu Instagram para eles serem amigos. Mas ela fala que não, que está incomodada e pede para ele ir embora. Diante disso, ele se despede dela e vai em direção à McLaren 720. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela demonstra interesse pelo rapaz e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e pede desculpas por ter sido grosseira com ele e fala que não foi a intenção dela. Ele confirma que a McLaren é dele e fala que tudo bem e chama ela para se sentar na McLaren. E como o interesse da mulher no dinheiro e no carro do cara é tanto, ela nem pensa duas vezes e acaba entrando no carro. Ele pergunta se pode ir com ela até a casa da sua amiga e a mulher responde que pode sim. Ele pergunta para ela se ele não tivesse com seu carro, se ele não ia poder ir com ela e pergunta se ele parece algum vagabundo. E não é que ela responde que sim. O rapaz fala para ela que no começo ele achou ela muito linda, mas agora não está mais gostando dela. E fala que para ele ela é uma interesseira e só está interessada na sua McLaren e no seu dinheiro. E fala que não vai mais sair com ela. A mulher até tenta se explicar dizendo que não é uma interesseira. E fala que só gostou do carro dele e queria dar uma voltinha. Mas ele fala que já perdeu o interesse nela porque não gosta de mulher interesseira. Ele tenta abrir a porta, mas não consegue. Então, ele sai do carro, dá a volta e pede para ela sair da McLaren. E ela acaba se dando muito mal. Top 1 Lamborghini Urus. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele.
pergunta se esse é mesmo o seu carro, e ele confirma que sim, e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez, e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estavam rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para a sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Nair. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la.
Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim, e ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Naya fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele, e ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. E ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode.
Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele e fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O YouTube pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Naya e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Naya fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Naya fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O YouTuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Naya. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o YouTuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela.
Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Nayer. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Nayer responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Nayer pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Nayer fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTube Fresh tentando abordar essas duas garotas. Ele fala que o dia tá muito lindo e as duas concordam com ele. O YouTube então fala que tem uma pergunta. Ele fala que viu elas de longe e gostaria de saber se pode sair com elas. Porém, uma das meninas fala que estão ocupadas e rejeitam o convite do YouTube. Ele então pergunta se elas têm plano para hoje o dia todo. A garota responde que sim, que também tem que ir embora porque os pais dela já estão ligando. Ele então pergunta se elas têm namorado ou se estão solteiras. Depois das meninas responderem que têm namorado, ele pergunta se elas não tivessem namorado, qual seria a chance dele de 1 a 10. E a menina responde que ele não faz o tipo delas. O YouTube pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos. Ela responde que não usam o Instagram. Ele pergunta qual rede social elas usam. A garota responde que o único jeito de falar com ela seria pelo telefone, mas que ela não passa telefone para estranhos. Ele fala que tudo bem, que só queria levá-las para dar uma volta. E em seguida ele vai em direção ao seu Corvette. Em seguida, elas não resistem ao Corvette e perguntam se o carro é dele. Fresh fala que sim, que é o seu carro novo. Ele fala para elas que já está indo embora porque elas têm compromisso. A garota responde que o pai delas falou que elas podem ficar horas extras. A garota então pergunta se ele ainda quer sair com elas. O YouTube então fala que ele não está entendendo porque elas disseram que tem namorado. Então elas explicam que o namorado delas não precisa ficar sabendo e que elas vão dar uma voltinha com ele. O
youtuber fala que elas não queriam dar uma chance para ele e pergunta por que elas mudaram de ideia. A garota fala que gostou do carro e que nunca andaram em um carro como esse. Ele então pergunta se elas querem sair com ele só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro deixa ele muito mais atraente. Em seguida, ele fala que elas podem ir para sua casa e que fica aqui no centro da cidade. E as duas topam e aceitam o convite de ir para a casa dele. Mas nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com mulher interesseira e que elas estão demonstrando ser uma garimpeira de ouro e fala que elas são Maria Gasolina. A garota tira um spray de pimenta e ameaça o youtuber, mas no fim elas acabam se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai, e ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida, ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O
vídeo começa com o Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que o cabelo dela tá muito lindo. Ele então fala que achou ela muito linda e gostou muito do estilo dela. Ela então agradece o elogio dele. Em seguida, ele fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele fala que é novo na cidade e pede algumas informações para ela, demonstrando claramente que ele está interessado nela. E pergunta qual o nome dela. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não, porque ela não está interessada. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela então responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele insiste em pegar o número dela, porém ela responde que não vai passar o seu número, mas que pode passar o Instagram. Nate fala que não precisa e a deseja um bom dia e vai na direção da sua McLaren. Mas não demora muito para a garota se arrepender e vir atrás dele. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que gostou do carro e pergunta qual é mesmo o nome dele. O youtuber fala que o nome dele é Nate e em seguida ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que estava tentando encontrar um bom lugar para ir. Ela então fala que eles podem marcar alguma coisa e sair juntos. Em seguida, eles conversam e ela fala que é de Miami e eles conversam sobre coisas que eles têm em comum. Depois de alguns minutos de conversa, ele pergunta se pode pegar o número dela e dessa vez ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade.
Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado, e a garota responde que não existe esse problema. Ele então pergunta por que ela estava com tanta pressa, e ela responde que não o conhecia e por isso não queria falar com ele, mas agora viu que ele é um cara super interessante. Ele então pergunta se ela quer conversar com ele dentro da McLaren e chama ela para entrar no carro de luxo com ele. Ela não perde tempo e entra na Super McLaren do Nate, achando que vai se dar bem com o cara, e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Nate pergunta se ela veio falar com ele só por causa do carro, e ela responde que não, que ela já ia falar com ele do mesmo jeito. Ele então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela mudou de ideia. Ela fala que ele chegou de repente e que ela ficou muito tímida. Em seguida, o Nate fala que ela demonstrou ser interesseira e ele não está mais interessado nela. E fala que é melhor ela descer do carro. Ela aceita o não de Nate e desce do carro toda sem graça, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTuber então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela. E pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo. E que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta para onde ela vai, e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela então fala que o nome dela não importa, mas ele continua insistindo e ela acaba dizendo que se chama Destiny. Em seguida, ele pergunta o que ela tá indo fazer, e ela responde que está indo encontrar com um amigo. Ele então pergunta se é o namorado dela, e a garota responde que é quase um namorado. Naye então fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, passa seu Instagram para estranhos. Ele então fala que ele está tentando conhecê-la e não vai mais ser um estranho. Ela então responde que já disse para ele que é comprometida. Ele insiste em pegar o Instagram dela. Ela responde que talvez na próxima vez que eles se encontrarem. Ele fala para não deixar passar a oportunidade porque ele não sabe quando eles vão se ver novamente. Ela fala que é melhor não, porque o Instagram dela só passa para amigos íntimos. Naye, então vendo que ele não vai ter nenhuma chance com a garota, ele fala que já entendeu que não tem chance e se despede dela e caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. A mulher vem perguntando se esse carro é mesmo dele. O YouTube fala que é claro que o carro é dele e que ele não iria abrir o carro de outra pessoa. Ela então fica admirada e elogia a Lamborghini de Naye. Ele então pergunta o que está acontecendo e por que ela quer falar com ele agora. E ela pergunta se ele está tentando dar uma carona para ela. Ele fala que está indo agora para sua cobertura e que ele pode deixar ela vir com ele. Ela fala que pode ir com ele sim, que ela só tem que ligar para o seu amigo para desmarcar com ele. Naye pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela entrar em um carro com outro homem. E ela fala que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Naye pergunta com que ela trabalha, e ela responde que trabalha à noite e que ela é dançarina. Ele então pergunta se ela ganha muita gorjeta, e ela fala pra ele que tem noite que dá muita gorjeta, mas tem dias que os cara é muito pão duro. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que tá faltando o nome dele tatuado ali no corpo dela. Além disso, ele também pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Houston. Naye fala que gostou muito dela e que achou ela muito linda e gostaria de ter uma chance com ela. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o YouTube fala que vai levar ela para um lugar surpresa e que ela vai gostar muito. A garota fica muito curiosa, mas ele fala que é surpresa e que eles vão poder curtir a tarde juntos. E dessa vez, o Naye não resistiu à interesseira. E comentem aí o que vocês acham que rolou.